Joãozinho, você se lembra que eu contei que depois de 20 anos morando longe, Jacó decidiu voltar para a terra de sua família, onde morava o seu pai Isaque e também o seu irmão Esaú? Livro sim, tia Valéria. Jacó saiu da casa de seu sogro Labão, levando todas as ovelhas e animais que tinha adquirido, e também as suas mulheres e os seus filhos. Isso mesmo! Mas eu lembro também que Jacó também estava com medo, porque mesmo tendo passado muito tempo, ele sabia que teria que enfrentar Esaú. Pois é, Jacó não sabia se Esaú, seu irmão, ainda estava com raiva dele ou se queria ainda matá-lo. Por isso, Jacó orou. Ah, sim! Até que enfim Jacó aprendeu a orar. Amiguinhos, nós devemos orar sempre. Orar quando estamos com medo, quando estamos tristes ou alegres, quando acordamos ou dormimos. Isso mesmo, mas a oração de Jacó não era para confessar o seu medo, não, mas para lembrar a Deus aquilo que ele havia falado quando confirmou a bênção sobre ele. Jacó disse assim na sua oração: Lembra que prometestes que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Por que será que Jacó orou assim? Porque essa promessa ainda não tinha se cumprido na vida de Jacó. E Jacó não seria morto por Esaú. Ah, entendi. Acho que Jacó estava querendo mostrar para Deus que ele se lembrava daquela promessa. Sabe, João, nessa viagem de volta para a terra de seus pais, Jacó teve um encontro muito importante antes de se encontrar com seu irmão Esaú. Um encontro? Com quem Jacó se encontrou? Jacó se encontrou com o anjo do Senhor. Um anjo de Deus? Como assim? Vou explicar para você como foi esse encontro maravilhoso que mudou a vida de Jacó. Será que ele ficou com medo quando viu um anjo? Nossa, um anjo deve ser bem grandão e fortão. Acho que eu levaria um susto se visse um anjo. Foi assim. Quando já estava se aproximando das terras de Isaque, Jacó precisava passar por um rio. E na tentativa de proteger seus filhos e esposas da ira de Esaú, Jacó os dividiu em dois grupos e apressadamente de noite os fez atravessar o val de Jaboque. Ele, porém, ficou só, certamente para orar. Jacó se preparava para conversar com Deus. Tia Valéria, eu não entendi. O que é Val de Jaboque? Essa parte mais rasinha do rio, onde puderam passar a família de Jacó. Mas Jacó não passou para o outro lado. Ele ficou sozinho à noite. Nossa, devia estar bem escuro, né? Assim, naquela época não tinha poste elétrico para iluminar. Então, Jacó dividiu aquele povo todo que andava com ele, as mulheres, as crianças, os empregados, os animais, um bocado de gente. Ele dividiu em dois grupos e fez eles passarem por esse val de Jaboque à noite. E depois ele mesmo não atravessou e ficou sozinho à noite. Foi isso? Isso mesmo. Foi à noite, no val de Jaboque, que apareceu o anjo do Senhor. O anjo de Deus estava ali para abençoar Jacó, mas Jacó queria ter certeza de que ele não sairia daquele lugar sem ser abençoado. Por isso, ele lutou com o anjo para que o anjo não o deixasse antes de abençoá-lo. O anjo
se afastava um pouco e ele segurava. Era como se fosse uma luta. Mas, tia Valéria, o anjo não era um homem, então era muito mais forte que Jacó. Mesmo assim, Jacó lutou com ele a noite toda. Jacó mostrou que era uma pessoa muito perseverante e que não desistia fácil. Jacó queria muito a bênção de Deus na sua vida. Por isso, ele lutou com o anjo a noite toda. A força que Jacó usou naquele momento foi tamanha que o anjo precisou também usar de sua força. Então, o anjo feriu a coxa de Jacó para conseguir se desvencilhar de seus braços. O anjo machucou a perna de Jacó. Coitado! E o anjo de Deus falou alguma coisa para ele? Ah, sim! Quando já estava amanhecendo, Jacó falou para o anjo: Eu não vou deixar você ir se não me abençoar. Então, o anjo perguntou: Como te chamas? Ai, 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 ai. Até parece que o anjo não sabia que o nome dele era Jacó. Ah, sabia sim! Mas você sabe qual o significado do nome de Jacó? Não, o que significa Jacó? Significa enganador. Enganador? Que feio! Pior que Jacó era um enganador mesmo. Ele enganou Esaú e Isaque. Quando o anjo perguntou para Jacó como ele se chamava, na verdade, o anjo queria que ele admitisse que tudo o que ele tinha até aquele momento, ele havia conseguido enganando seu irmão, seu pai, mas que agora já estava na hora de mudar. Eita! Deus queria dar uma nova história para Jacó. E o que ele respondeu para o anjo? Ele falou para o anjo: Eu me chamo Jacó. E o anjo respondeu para ele: Você não vai se chamar mais Jacó. A partir de agora, o seu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. Pois, como príncipe, lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Deixa eu ver se eu entendi. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Foi isso, tia Valéria? Isso mesmo, a maneira de Deus mostrar para Jacó que ele tinha sido transformado foi mudar o seu nome. Jacó tinha vergonha do nome dele, porque significava enganador. Quando ele lutou com o anjo, Jacó provou que queria muito ser mudado, e ele realmente foi. Deus disse a Jacó que ele não se chamaria mais por esse nome e deu a ele o nome de Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Finalmente Jacó foi abençoado por Deus. Agora ele poderia ter as bênçãos como príncipe de Deus e não precisava mais enganar seu irmão para ter direito às bênçãos. Verdade, ele mudou de dentro para fora e quando finalmente amanheceu, o anjo foi embora e Jacó terminou de atravessar o val de Jaboque, mancando de uma das pernas que o anjo havia tocado e deslocado. Ai, 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 devia estar todo doído. Acho que estava mesmo cheio de dores, mas ao mesmo tempo ele estava feliz porque estava abençoado. Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel. Sabe por que Jacó colocou esse nome? Porque ele disse: Vi a Deus face a face e a minha vida foi transformada. Então, o val de Jaboque passou a se chamar Peniel. Veja, Jacó começou sua vida como um enganador. Esse era o nome de Jacó. Por exemplo, quem mente é chamado de quê? Mentiroso, E quem rouba? ladrão, E quem mata?
assassino, E quem faz fofocas? fofoqueiro, E quem não gosta de trabalhar? é preguiçoso, E quem fica triste quando outra pessoa se dá bem? é invejoso. Tudo isso é muito feio e, além disso, é pecado. Se você é conhecido por um desses que falamos, saiba que Deus tem poder para mudar. As pessoas que insistem em buscar o perdão de Deus e receber a sua bênção passam por uma transformação maravilhosa. Veja, Jacó não apenas recebeu um nome, mas recebeu também um novo caráter. Ele deixou de ser mentiroso, de enganador, ele se transformou em vencedor. E todos aqueles que quiserem ser vencedores também podem ganhar um novo caráter. Então, vamos orar como Jacó, pedindo para Deus que nos dê a vitória sobre o pecado. Vamos orar, amiguinhos? Senhor Jesus, nos ajude a sermos transformados, tirando de nós a inveja, preguiça, espírito de fofoca, de mentira e de discórdia. Perdoa os nossos pecados e que nossos corações haja amor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Na semana que vem, iremos te contar como foi o encontro de Israel com seu irmão Esaú. Querem saber? Então, não percam! Domingo às 17h30. Um beijo! Tchau! Fiquem com Deus! Tchau!